Olá, hoje nós vamos começar a falar um pouco mais para investimentos para médicos, como você pode começar. Para a gente pensar sobre isso, vamos voltar um pouquinho antes, e não no como, mas no porquê. Se você parar para pensar, eu tenho certeza que se eu te transportar de hoje, você com seus 27 anos, 30 anos, no início da carreira médica aí, 32, 35 talvez, com certeza quando você se imaginar com 60, 70 anos, você não quer estar dando um plantão, certo? Você já esteve em um plantão e viu um médico de 60 anos, 70 anos dando um plantão noturno com você? Cara, esse é o sentimento que eu não quero ter. Então, nesse porquê, a gente já começa a entender um pouco melhor sobre por que começar a investir. Se você quer usar o seu salário hoje, a sua força de trabalho que você tem hoje, a sua juventude, para poder construir patrimônio, começar a investir isso é algo muito necessário e muito importante nessa sua evolução. E como que a gente vê isso? Como que a gente sabe isso? Com conhecimento popular. Eu tenho certeza que se você largar esse celular agora e perguntar à primeira pessoa que você vê qual é o jeito de construir patrimônio, todas vão te responder a mesma coisa. Ah, você tem que ter alguma coisa, guardar um pouquinho e depois você compra outra coisa que vai te dar mais dinheiro. E essa é a lógica matemática para você construir patrimônio. E investir nada mais é que isso. Você tem o seu salário, o seu dinheiro, você guarda parte disso e investe para que isso te renda cada vez mais ou cresça o seu patrimônio e futuramente você possa começar a usufruir disso. E a ideia é que você construa isso agora para que futuramente você tenha independência. Ou seja, hoje você abdica sempre de uma parte que você ganha para o seu eu do futuro, para o seu plantonista lá do futuro, para que lá no futuro, quando esse momento chegar, você possa escolher trabalhar ou não, escolher o lugar e o horário que você quer trabalhar. Então, para ser bem direto ao ponto, o melhor jeito de você poder não ser um idoso dando plantão, nada contra, né? Mas isso é muito de vontade. Se você está fazendo isso, que seja pela sua vontade. Eu não tenho vontade. Mas para você poder ter esse poder de escolha, você vai precisar não ser dependente do seu trabalho. E investir é um ótimo meio para começar. Então, pensando nesse porquê, vamos lá aos nossos comos. O primeiro passo para você poder olhar para isso é você ter muita clareza sobre qual jogo você está jogando e qual o seu perfil. Perfil de quê? Perfil de investidor. E quando eu digo investidor, eu não vou falar só de mercado financeiro. Vamos pensar no seu perfil de investidor como uma pessoa que vai usar o seu dinheiro para alocar, para construir patrimônio. E isso serve também para o mercado financeiro. Mas vamos lá. Você é uma pessoa que tem um trabalho muito estável. Na época que eu trabalhava no Exército, todo primeiro dia útil do mês, 10 horas da manhã, eu recebia o meu salário. Era uma estabilidade muito magnífica. Então, é algo que era certeza. Você podia abrir o aplicativo que estava lá, porque tinha uma estabilidade que dava para eu contar com ela. Nesse caso, o meu emprego é muito estável, isso faz com que eu possa ter uma tolerância um pouco maior a risco. Então, na hora de investir, eu poderia sim aceitar um risco maior, já que a minha fonte pagadora era sempre muito estável. Isso é um ótimo jeito de enxergar um perfil. É claro que, quando a gente vai falar de perfil de investidor, há vários testes que podem ser usados para você poder olhar a sua tolerância ao risco. Então, quando a gente fala de perfil de investidor, é muito importante a gente pensar nisso. Qual é a sua tolerância ao risco? Que tanto você consegue olhar para o dinheiro, ver ele diminuindo e não falar, meu Deus, eu tenho que tirar meu dinheiro daí. Até porque, quando a gente pensa em construção de patrimônio, a gente está pensando num jogo de longo prazo, certo? Então, o primeiro passo seria esse: definir qual o seu perfil de investidor, qual a sua tolerância ao risco, qual o seu jogo. Passado por esse perfil, você vai entender que, às vezes, você consegue sim, por ter uma vida mais estável, ter um pouco mais de risco na sua carteira de investimentos ou nos investimentos de vida real que você vai fazer. Por exemplo, se você tem uma boa reserva financeira, que é um dinheiro que você pode ter acesso, quando você pensar em investir em mercado imobiliário, você pode, porque em mercado imobiliário comprar a casa para alugar
o dinheiro fica imobilizado, então você não tem acesso fácil a ele. Então, se você precisasse rápido daquele dinheiro, você teria que vender a casa muito correndo, você perderia muito dinheiro, e aí isso não seria legal para você. Entende o que eu estou falando sobre entender isso? É basicamente você perceber qual é o cenário que você quer chegar e montar uma estrutura para que esse cenário ele seja compatível com qualquer adversidade que você tiver. E aí, quando a gente olha para esse perfil de risco e identifica aonde você está nele, a gente consegue partir para as próximas etapas. E como eu falei, como a gente vai começar? O como começar é muito fácil. É tendo essa reserva financeira, esse dinheiro que você pode contar com ele para poder utilizar dele como uma barreira, né? Uma proteção caso alguma coisa venha a acometer o seu projeto. Então é muito importante a gente pensar o seguinte: se eu quero fazer uma construção e no meio do meu caminho que eu estou ascendendo acontece alguma coisa, isso pode me atrapalhar a continuar subindo. Então, se eu estou subindo a escada ali e eu paro na metade, me atrapalha a continuar subindo. A sua reserva financeira é o que vai te proteger disso. Então, você tem que montar um plano para não deixar o seu plano dar errado. Entendeu? Isso, inclusive, o Morgan Housel fala no livro dele, na Psicologia Financeira. É, então, a parte muito importante e um jeito muito bom de começar é começar com algo mais conservador, algo que te dá menos risco e faz com que você possa encontrar um local que você perca menos dinheiro. E um bom exemplo é a renda fixa. A renda fixa, nós podemos ter os CDBs do banco, quem nunca viu a caixinha do Nubank, o CDB do seu próprio banco que você usa, o RDC caso seja uma cooperativa, o Tesouro Direto em que a garantia é o próprio Estado. Então, você empresta dinheiro para o governo poder utilizar esse seu dinheiro através do Tesouro Direto. E também você pensar em outras opções de renda fixa que a gente pode ter, mas no momento a gente não vai falar sobre ela, que nós estamos falando mais sobre a sua reserva. Quando a gente olha para isso, a gente pensa o seguinte: eu quero algo que seja seguro, que sempre vai crescer, então sempre vai continuar rendendo, e que aquilo ali eu posso acessar de maneira rápida. E esse é o melhor jeito, o melhor como para você começar. Desses que eu citei o exemplo, uma coisa importante de considerar: eles são cobertos pelo FGC. O que é o FGC? Nem todos, é claro, mas você vai procurar um coberto pelo FGC, que é um fundo garantidor de crédito. Então, caso você investiu naquilo ali, ainda tem um seguro que está ali para, se der errado, o seguro te pagar aquilo lá de volta. Você está fazendo um sistema de aprendizado. E esse é o melhor jeito de você começar. Você começa aprendendo, você começa colocando uma renda fixa que você não vai ter o risco de perda. É claro, sempre tem uma pequena margem, mas ali é o local mais seguro que você pode colocar o seu dinheiro. Ele vai ter uma evolução com o longo do tempo e esse dinheiro você pode acessar rápido para ele ser a sua reserva financeira. Depois de montada essa reserva financeira, aí você está apto a começar a investir em outras coisas, investir em outros ativos no mercado financeiro, ou até ativos na sua vida mesmo. Seu pai, sei lá, compra gado e você quer comprar gado também, ou você quer montar uma franquia, ou às vezes você fala: caramba, eu quero aprender a investir mesmo, eu quero saber como montar meu patrimônio e eu quero colocar esse dinheiro no mercado financeiro. E aí a gente te convida para conhecer o prognóstico financeiro, a nossa mentoria em que a gente vai te ajudar nesse processo, no processo de você, desde não ter nenhum conhecimento sobre finanças, até você saber lidar com o seu dinheiro de maneira que ninguém te passe para trás. E nesse processo te mostrar como você pode fazer esse dinheiro sobrar para poder investir, como você pode montar a sua segurança para que as coisas não atrapalhem o seu crescimento patrimonial. A mensagem de hoje basicamente é: o melhor lugar para você começar seria a renda fixa. Então, comece por lá, comece com essa reserva financeira. E se você precisar de ajuda, conte com a gente. E futuramente a gente vem com novos vídeos aí para te explicar os próximos passos que você pode dar. Até mais, espero que tenha contribuído aí e até logo.